Capítulo 13. O gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O sétimo grande princípio hermético, o princípio de gênero, contém a verdade que há gênero manifestado em tudo, que os princípios masculino e feminino estão sempre presentes e em ação em todas as fases dos fenômenos e todos os planos da vida. Neste ponto, achamos bom chamar sua atenção para o fato que o gênero, no seu sentido hermético, e o sexo, no uso ordinariamente aceito do termo, não são a mesma coisa. A palavra gênero é derivada da raiz latina que significa gerar, procriar, produzir. Uma consideração momentânea vai mostrar que a palavra tem um significado mais extenso e mais geral que o termo sexo. O último, referindo-se às distinções físicas entre as coisas viventes, machos e fêmeas. O sexo é simplesmente uma manifestação do gênero em certo plano, o plano da vida orgânica. Desejamos fixar essa distinção em sua mente porque certos escritores que adquiriram uma simples noção da filosofia hermética tentaram identificar este sétimo princípio hermético com as disparatas, fantásticas e muitas vezes repreensíveis teorias e ensinos a respeito do sexo. O ofício do gênero é somente de criar, produzir e gerar. Suas manifestações são visíveis em todos os planos de fenômenos. É um tanto difícil dar provas disto nas linhas científicas, pela razão que a ciência ainda não reconheceu este princípio como de aplicação universal. Mas ainda assim, várias provas têm provindo de fontes científicas. Em primeiro lugar, encontramos uma distinta manifestação do princípio de gênero entre os corpúsculos, íons ou elétrons, que constituem a base da matéria como a ciência conhece por último, e que, formando combinações, formam o átomo, que até pouco tempo era considerado como final e indivisível. A última palavra da ciência é que o átomo é composto de uma multidão de corpúsculos, elétrons ou íons, que giram uns ao redor dos outros e vibram no elevado grau de intensidade. Mas as explicações que seguem mostram que a formação do átomo é realmente devida ao agrupamento de corpúsculos negativos ao redor de um positivo, parecendo que os corpúsculos positivos exercem certa influência sobre os corpúsculos negativos, fazendo estes formarem certas combinações e assim cria ou gera um átomo. Isto está em relação com os mais antigos preceitos herméticos, que sempre identificaram o princípio masculino de gênero com o polo positivo, e ao feminino com o polo negativo da eletricidade. Agora, uma palavra a respeito desta identificação. A mente do público formou uma ideia inteiramente errônea a respeito das qualidades do chamado polo negativo da matéria magnetizada ou eletrizada. Os termos positivo e negativo são em verdade erroneamente aplicados a este fenômeno pela ciência. A palavra positivo significa tudo o que é real e forte, comparado com a negativa, irrealidade e fraqueza. Nada é ulterior aos fatos reais dos fenômenos elétricos. O chamado polo negativo da bateria é realmente o polo no qual e pelo qual se manifesta a geração ou produção de novas formas de energia. Nada há de negativo ao redor dele. As maiores autoridades científicas agora usam a palavra catódico em lugar de negativo.
Do polo catódico procedem a imensidade de elétrons ou corpúsculos. Do mesmo polo saem estes maravilhosos raios que revolucionaram as concepções científicas nos últimos 10 anos. O polo catódico é a mãe de todos os fenômenos estranhos que tornaram inúteis os velhos livros e que fizeram muitas teorias admitidas serem proscritas do programa da especulação científica. O polo catódico ou negativo é o princípio materno dos fenômenos elétricos e das formas mais sutis da matéria. Já é conhecido pela ciência. Assim você entende que temos razão quando recusamos usar o termo negativo nas nossas considerações sobre o assunto e insistindo na substituição da palavra feminino pelo antigo termo. Os fatos da condição nos levam a isto, sem mesmo tomarmos em consideração os preceitos herméticos. E assim, usaremos a palavra feminino em lugar de negativo, falando deste polo de atividade. Os últimos ensinos científicos são que os corpúsculos criadores ou elétrons são femininos. Um corpúsculo feminino abandona um corpúsculo masculino e toma uma nova direção. Ele ativamente procura a união com um corpúsculo masculino, sendo incitado a isso pelo impulso natural de criar novas formas de matéria ou energia. Este destacamento e esta união formam a base da maior parte das atividades do mundo químico. Quando o corpúsculo feminino une-se com o corpúsculo masculino, começa um certo processo. As partículas femininas vibram rapidamente sob as influências da energia masculina e giram ao redor da última. O resultado é o nascimento de um novo átomo. Este novo átomo é realmente composto da união dos elétrons ou corpúsculos masculinos e femininos. Mas quando a união é formada, o átomo torna-se uma coisa separada, tendo certas propriedades, mas não manifestando muito a propriedade de eletricidade independente. O processo de separação dos elétrons femininos é chamado ionização. Estes elétrons são os mais ativos trabalhadores no campo da natureza. Provenientes das suas uniões ou combinações, se manifestam os diversos fenômenos da luz, do calor, da eletricidade, do magnetismo, da atração, repulsão, afinidade química e o inverso. E tudo isto procede da ação do princípio de gênero no plano da energia. A parte do princípio masculino parece ser a de dirigir uma certa energia inerente ao princípio feminino, e assim pôr em atividade o processo criativo. Mas o princípio feminino é sempre o único que faz a ativa obra criadora, e isto é assim em todos os planos, e ainda cada princípio é incapaz da energia operativa sem o outro. Em muitas formas da vida, os dois princípios estão combinados em um só organismo. Por esta razão, tudo no mundo orgânico manifesta ambos os gêneros. Há sempre o masculino na forma feminina e o feminino na forma masculina. Os ensinos herméticos contêm muita coisa a respeito da ação dos dois princípios na produção e manifestação das diversas formas de energia, mas não julgamos conveniente entrar em detalhes a respeito dos mesmos neste ponto, porque não podemos sustentá-los com provas científicas, pela razão que a ciência ainda não progrediu o necessário para isso. Mas o exemplo que demos dos fenômenos dos elétrons ou corpúsculos mostram que a ciência está no caminho reto e poderia dar uma ideia geral dos princípios ocultos.
Diversos dos principais investigadores científicos declararam a sua opinião que na formação dos cristais foi descoberta alguma coisa que corresponde à atividade sexual, que é uma outra bagatela mostrando a direção em que sopram os ventos científicos. E a cada ano surgem outros fatos para corroborar a exatidão do princípio hermético de gênero. É estabelecido que o gênero está em ação e manifestação constante no campo da matéria inorgânica e no campo da energia ou força. A eletricidade é agora geralmente considerada como alguma coisa em que todas as outras formas de energia parecem dissolver. A teoria elétrica do universo é a última doutrina científica, e ela está crescendo rapidamente em popularidade e aceitação geral. Não é necessário gastar o nosso tempo com o muito conhecido fenômeno da atração e repulsão dos átomos, da afinidade química e dos amores e ódios das partículas atômicas, as atrações ou coesões entre as moléculas da matéria. Permita-nos agora passarmos à consideração da ação do princípio no plano mental. Muitas ideias interessantes têm nele a sua examinação.